E aí, meu povo, eu sou a Giovana e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o autoconhecimento e como ele não é uma constante nas nossas vidas. O que acontece, né? Eu tô sempre dizendo, busquem o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a chave para muitos aspectos da vida da gente. Hoje a gente vive num mundo que cobra produtividade, um mundo que cobra muitas coisas. E se a gente não tiver autoconhecimento, a gente vai seguindo num efeito manada, repetindo padrões, às vezes que nem são nossos, simplesmente por pertencimento, por outros motivos, porque a gente não se conhece suficientemente para saber o que é e o que não é pra gente, o que serve e o que não serve pra gente, né? Então eu contextualizei em um outro vídeo para vocês um pouquinho sobre a minha história. Eu fui criada pelo meu pai, predominantemente, e isso me trouxe diversos padrões para minha vida, né? A minha vida desde a infância até a vida adulta. Enquanto eu não pude me conhecer e entender daí que vinha, eu fiquei só seguindo nesse fluxo. Então eu tinha uma energia predominantemente masculina, por ser criada com o pai, então eu era uma menina muito yang, eu era uma menina muito imponente, eu era uma menina muito objetiva, com um masculino em desequilíbrio mesmo, né? Pra mais, então eu era até demais. Eu tinha essa energia solar muito presente. E o que acontecia? Eu pegava as minhas sombras, nós somos seres de luzes e sombras, né? Mas eu pegava as minhas sombras e usava as minhas sombras para me proteger do mundo. Então eu tinha consciência dessas sombras, que seriam os meus defeitos ou as minhas piores qualidades, e eu usava isso como uma forma de me proteger e de afastar as pessoas de mim, porque a vulnerabilidade não era uma opção na minha vida, certo? E eu tinha muita dificuldade, por outro lado, de ver as minhas luzes, de olhar para as minhas qualidades, para os meus pontos altos. Eu tinha muita dificuldade em reconhecer isso. Isso é uma coisa já natural, né? Eu olho para a sociedade como um todo e eu vejo que esse é o natural. As pessoas nem sempre são ensinadas a olhar para as suas qualidades, ou quando elas são ensinadas a olhar para isso, elas já vão demais para essa polaridade. Então a gente tem, na verdade, que buscar o caminho do meio, né? Ter consciência de que eu tenho luzes, mas também tenho sombras, ou de que eu tenho sombras, mas também tenho luzes. E não é uma coisa como se um excluísse o outro, porque na verdade coexistem. Então, o autoconhecimento, ele veio para mim como uma chave para muitas questões. Porque eu pude ver esses padrões, eu pude ver o quanto eu trazia essa energia do meu pai, e a gente tinha uma dificuldade de se relacionar muito grande, que eu projetava na minha vida, nas minhas relações com os homens, né? Então eu projetei tudo isso na minha vida, e foi quando eu pude realmente ter consciência disso, né? No momento que eu baixei as minhas barreiras e me permiti mergulhar em mim, conhecer esse desconhecido, porque a gente acha que a gente se conhece. Porque a gente está no nosso corpo e a gente acha que a gente se conhece, mas na verdade a gente não se conhece. Enquanto a gente não aperta o botão de start lá e se propõe a olhar para dentro de uma forma neutra até, né, sem expectativas, eu só vou observar, só vou buscar entender as minhas motivações, criar consciência sobre mim. Aí as coisas começam a mudar. Então foi nesse momento que eu pude criar essa consciência, né, dessa relação com o masculino adoecida, e pude ir resgatando o meu lado feminino, né, o meu lado yin, lunar, que é o recolhimento, que é a reflexão, que é a subjetividade, a arte, né, a escrita. Eu sempre amei escrever. E sair um pouco desse lado objetivo, assertivo, de realização, de agir, e ir para um lado mais suave, né? E foi nesse momento, nessa andança, que eu pude me encarar pela primeira vez e ver, nossa, como eu tenho qualidades, como eu tenho coisas muito bonitas em mim, que às vezes eu não tinha nem consciência disso, né? E era tão difícil de olhar para aquilo, porque eu estava tão acostumada a me mutilar, a me auto-julgar, a me autocriticar, que quando eu via coisas boas sobre mim, às vezes era desafiador até admitir que aquilo era meu. Nossa, eu sou assim, de verdade mesmo, porque eu estava muito acostumada a andar no fluxo da cobrança, da autocobrança, de mais, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais bonita, eu preciso ser, na academia, eu preciso ser mais forte, eu preciso ser mais tal, eu preciso ser mais assim. E não, naquele momento eu pude entender que eu não precisava de mais nada, que eu tinha várias coisas, várias ferramentas dentro de mim mesma e que eu só precisava entender aquilo naquele primeiro momento.
Porque a gente está acostumado a trazer ação para as nossas coisas logo. E eu digo, não, contemple, né? O ato de contemplar faz com que a gente crie consciências e que a gente tenha várias lentes, né? Então, olhe por vários ângulos para aquilo. Então, não haja logo de uma vez. Reflita sobre aquilo antes, e foi o que eu fiz. Então, eu refleti sobre todas aquelas qualidades ali que estavam se apresentando para mim e falei, nossa, isso é realmente meu. E eu vou trabalhar em cima disso, então eu vou deixar com que isso floresça em mim, eu vou abrir espaço. E não foi fácil. Muitas pessoas romantizam o autoconhecimento, acham que o autoconhecimento vai ser um mar de rosas e agora que eu sei que eu sou um ser ilimitado de luzes e sombras, as coisas vão ser super leves. E nem sempre vai ser assim. Pode ser? Pode. E que incrível. Mas a gente precisa não criar expectativas, né? Porque às vezes vai ser desafiador, né? E não difícil, mas desafiador. Eu sempre busco olhar dessa forma para essas coisas. E foi muito desafiador para mim, porque eu vim de um padrão completamente constante, comum na minha vida, que era olhar para todas as coisas ruins sobre mim e deixar que elas crescessem e me dominassem e usava elas como bengalas para minha vida. Machuquei alguém. Mas é porque eu sou assim. É porque eu sou assertiva, eu sou muito objetiva mesmo, é o meu jeito. Como se isso fosse algo bonito. E não era. Eu tava machucando outra pessoa porque eu era assertiva demais, porque eu não tinha leveza nas minhas palavras. E aí eu pude trazer essa Giovana mais suave, mais leve, uma pessoa mais acolhedora. E foi um choque para as pessoas ao meu redor, para mim também. Mas o que eu quero dizer é que não foi simples, não foi tão simples. Eu precisei me desconstruir de muitas coisas, deixar muitas máscaras caírem, né? Aquela proteção, aquela armadura que eu usava para me proteger do mundo, ela não tinha mais efeito. Não é que ela não tivesse mais efeito, mas ela não tinha mais serventia na minha vida, porque eu não queria mais ser aquela pessoa. Eu queria deixar as pessoas me acessarem. Eu queria deixar as pessoas entrarem na minha vida. Então eu precisava deixar aquela armadura aí. E foi muito difícil, desafiador. Foi desafiador para mim deixar aquela armadura cair e mostrar as minhas cicatrizes, as minhas feridas, e mostrar que talvez eu não fosse aquela mulher tão forte ali. Talvez no fundo existisse uma menina machucada. Mas foi libertador, né? E nesse processo de reconhecer e de mergulhar em mim, descobri muitas coisas sobre mim, outras sombras que foram muito difíceis de aceitar. Eu estava acostumada com as sombras, mas algumas sombras eu não queria aceitar. Algumas sombras eram muito ruins para mim, eram coisas muito feias e eu não queria aceitar aquilo, né? E isso não quer dizer que você reconhece uma sombra e ela precisa permanecer em você, mas você vai jogando luz nela até que aquilo possa se dissolver. Só que a gente não pode demonizar essas sombras, porque elas fazem parte da gente, a gente só precisa trabalhar nelas para que elas se tornem luzes, né? A escuridão é um lugar onde a luz ainda não chegou. Então, foi esse o processo. E nesse processo eu pude conhecer o meu companheiro. E foi no momento que eu tava me abrindo, né? E me permitindo ser vista com outros olhos por pessoas e principalmente por homens, né? Então, eu saí daquela ideia daquela mulher forte, casca grossa, que usava a palavra empoderada de uma forma completamente errada, para ser uma mulher mais leve, fluida, mais acessível, né? Para as pessoas conseguirem falar comigo e eu me abrir com mais facilidade. Então foi nesse momento que eu pude conhecer o meu companheiro, porque aí eu estava pronta para me relacionar com alguém sem tantas coisas desafiadoras para eu lidar, né? Porque quando a gente tem tantas questões assim, é um processo só nosso. E às vezes a gente tem mania de projetar isso no parceiro, né? Como se ele tivesse as nossas respostas, as respostas para as nossas perguntas. Mas não, é um processo meu. Eu estaria sendo completamente injusta se eu projetasse isso nele. Então, que ele chegou na minha vida no momento onde eu já estava trabalhando aquilo e já tinha espaço para ele viver, né, esse processo ao meu lado, não comigo de fato, porque o processo era meu. E aí eu, pela primeira vez, me permiti ser cuidada por alguém. Eu falei isso sábado, né? Fui numa consagração de ayahuasca, eu consagro força. E eu falei sobre isso sábado, né? Que ele foi a primeira pessoa que eu realmente permiti que cuidasse de mim. Eu me permiti ser cuidada e é tão bom,
aquela mulher yang que não queria ajuda de ninguém pra nada, que era autossuficiente demais, ela tava agora deixando alguém ajudá-la, alguém acolhê-la, abraçar, sabe? Protegê-la. E era bom, é bom, essa sensação é boa. Isso não quer dizer que eu não precise ter essa energia em mim. Mas que às vezes tá tudo bem em ter essa energia de outra pessoa, né? Por exemplo, se ele não existisse, eu poderia ser a minha proteção, né? A minha autossuficiência. Mas eu tenho ele que pode me trazer isso também. E ele me dar isso não quer dizer que eu não tenha. Consegue entender? A gente fica muito nessa dualidade e nessa birra de não querer aceitar, né? Muitas mulheres vivem nessa birra às vezes. Não, porque eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso... É verdade, você não precisa, mas você pode ter. E que bom que você pode ter. Então tenha. Abre espaço na sua vida para ter uma pessoa que realmente se importa e que quer cuidar de você, né? Às vezes você também vai precisar cuidar dessa pessoa. Então, esse movimento veio vindo, com todo o meu processo de me reconhecer, né? Esse foi só um pedaço do meu autoconhecimento, mas eu quis trazer ele hoje para falar que não é uma constante. Ou seja, não é um processinho que vai estar sempre leve, fluido. Às vezes a gente vai ter altos, às vezes a gente vai ter baixos. E tá tudo bem, porque isso é o autoconhecimento. É entender que nada é permanente e constante. Você tá toda hora mudando, suas motivações estão toda hora mudando, você tá sempre passando por um processo de transformação. E acolher isso é muito mágico. É entender que isso aqui é normal num processo de autoconhecimento. Não vai ser sempre uma constante. Você vai estar sempre conhecendo você sobre novos olhares, de novas maneiras, de novas dimensões. Então, acolha e se abra para reconhecer você em todas essas formas e maneiras, porque aí sim você vai estar abrindo espaço para viver a sua máxima potência. Quando você não se limita a ser uma coisa ou outra. Quando o autoconhecimento te revela algum aspecto sobre você X ou Y, você não pode pegar aquilo e transformar aquilo como 100% teu ou numa caixinha, aonde você não pode experienciar outras coisas porque aquilo ali faz parte de você. Então, quando a gente se conhece, a gente também solta essas definições sobre nós mesmos e a gente se esvazia para experimentar, experienciar e saber quais são as novas definições também que vão chegar. Eu não preciso ser uma coisa só, né? Ah, Giovana, você é terapeuta agora e você deve estar 100% resolvida, você já deve estar, ascendi e tal. Não, porque eu continuo na condição de ser humano, eu tô aqui experienciando a vida, né? Eu sou uma alma numa experiência terrena, uma experiência nesse corpo. Então, eu também tô passando pelos meus processos, acessando sensações, sentimentos, coisas novas pra mim, coisas velhas que vêm me revisitar, que às vezes não estão 100% curadas, e tá tudo bem, porque isso é se autoconhecer, isso nunca vai acabar, e que bonito, porque todos os dias eu olho pra mim no espelho e digo, nossa, hoje talvez, possivelmente, eu aprenda algo novo sobre mim. E que legal isso. Quer dizer, não fica algo monótono, não é chato. Porque eu tô sempre aprendendo, tô sempre reciclando, tô sempre mergulhando e voltando para a superfície. Então isso é muito mágico. Então não transforme o autoconhecimento numa caixinha também. Não limite ele, não transforme ele em algo único, porque ele pode ser muito vasto. Também não demonize, também não trate como algo, romantize, né? Não faça isso. Esvazie as tuas definições e se permita. É só isso que a permissão, a autopermissão é ela que vai te fazer reconhecer muitos aspectos sobre você e se curar de muitas feridas quando você se permite e se coloca nesse lugar. Então, essa era a reflexão de hoje. Um beijo, se você gostou desse vídeo, compartilha, entra aqui, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários também o que você achou, quais foram os insights, o que ressoou aí pra você. Um beijo e feliz semana!